Bom, vamos lá. Hoje eu tinha pensado em falar sobre um tema diferente do que eu vou falar, tá? Eu tinha separado, na verdade, um tema, um tópico bem diferente, mas aí eu acabei acordando com uma surpresa, né? Às 6 horas da manhã, era pra eu ter acordado às 7 e pouquinho, porque às 8 eu tinha um compromisso, mas eu acabei acordando às 6, por um acaso. E assim, eu vou dar uma resumida, mais ou menos, do que aconteceu, mas basicamente no momento em que eu acordei, a minha janela, ela tava com uma fresta aberta, certo? E quando eu acordei, a minha cama fica do lado da janela. E quando eu acordei, a hora que eu pisei no chão, eu senti água. Tinha muita água. E aí eu falei, putz, choveu aqui dentro, né? Acredito que tenha chovido. Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Porra, choveu. Só que não tinha chovido. Porque a hora que eu levantei da cama e eu fui olhar o resto do meu quarto ele é grande, o quarto inteiro tava completamente alagado de água. E aí eu pensei, cara, tá muito estranho isso aqui, porque a minha mesa que fica do lado da janela, ela tava completamente seca. E minha cama também tava completamente seca. E aí eu estranhei um pouco. No começo, na verdade, já no primeiro momento, eu pensei, putz, que sorte, não molhou nada aqui, né? Choveu, mas não molhou nada. E foi aí que eu realmente notei que o meu quarto inteiro de fato estava alagado, né? O tapete que fica no meio do meu quarto, ele estava submerso na água. E eu abri a porta do meu quarto, né? Quando eu abri a porta do meu quarto, o corredor estava com água. Eu entrei no banheiro, o banheiro também é grande. Eu pisei dentro do banheiro, o meu pé afundou na água. Eu fui andando pelo corredor, pisando fundo na água. Eu cheguei até a cozinha. A mangueira do bebedor, ela tinha partido e estava jorrando água. E provavelmente isso ficou a noite inteira. Ou seja, inundou a casa inteira. Eu tive muita sorte, né? Da água não ter molhado o filtro de linha que eu tenho lá, que fica tudo ligado, e as coisas elas estavam ligadas. Então assim, eu dei muita sorte de que a água ela chegou num ponto em que não bateu ali nas tomadas, né? Porque senão tinha queimado tudo, inclusive meu MacBook, o meu celular, tudo, absolutamente tudo, né? E aí eu também vi que o único quarto que não tinha ido água era o do meu pai. Né? O que eu fiquei aliviado, porque eu fiquei pensando, putz, imagina se entra água ali dentro e ele acaba escorregando e tudo mais, né? Poderia ter sido muito pior. E foi exatamente isso que eu fiquei pensando nessa parte da manhã, sabe? Eu poderia muito bem ter ficado puto, assim, ter me frustrado e ter encarado isso de uma forma ruim, mas eu acabei pensando, cara, podia ter sido pior, sabe? Podia ter sido pior. Podia ter acontecido alguma coisa com meu pai, podia ter queimado as coisas de casa. No final das contas, só foi água que inundou basicamente tudo. E eu falo como a vida é uma caixinha de surpresas e nada é tão importante assim quanto a gente pensa, né? Que os nossos problemas, eles são do tamanho que a gente acredita que eles são, né? Ou seja, a importância que você dá para as coisas define a grandiosidade delas e o impacto delas no seu dia a dia, né? Na sua vida. E realmente, eu passei das 6 horas da manhã até basicamente às 8 secando com uma toalha o chão, né? O chão do corredor, porque a minha maior preocupação era alguém levantar, né? Eu moro com a minha tia e com o meu pai, e a minha maior preocupação era eles levantarem e aí acabarem escorregando ali, e eu acabei secando ali a parte mais pública, né? Onde o pessoal circula. E aí eu sequei meu banheiro também e não terminei de secar meu quarto. Eu vou terminar de secar daqui a pouco, quando eu voltar pra casa. Na verdade agora eu vou ir treinar. Depois eu volto pra casa e resolvo tudo isso, né? Como eu falei, eu tinha um compromisso às 8. E aí chegando perto das 8 horas, eu
pensei comigo mesmo, quer saber? Que se foda, tá ligado? Tipo, que se foda. Sabe? Eu vou sair daqui, eu vou fazer minhas coisas durante o dia e isso não vai mudar nada, porque querendo ou não, eu vou ter que voltar pra casa e secar as coisas. É algo que realmente eu vou ter que fazer, independente do momento. É claro que seria mais interessante eu secar o quanto antes, só que eu já tinha um compromisso e era algo que realmente que eu queria fazer muito, né? E eu falei que se foda, sabe? Nem é tão importante isso aqui, sabe? Por que eu vou esquentar a cabeça com isso aqui agora, sendo que o problema vai estar aqui, independente se eu resolver agora ou depois, né? E eu sei que eu vou ter que resolver, né? E como eu falei, a vida é uma caixinha de surpresas, porque poderia ter sido muito pior, eu poderia ter visto isso como um problema gigantesco e realmente isso podia ter afetado muito meu dia e não afetou. Muito pelo contrário, na verdade, eu até fiquei pensando, caramba, eu realmente estava precisando lavar o meu quarto, realmente estava precisando limpar o meu quarto. E agora, querendo ou não, ele tá limpo, por assim dizer, né? Eu preciso voltar lá e finalizar a limpeza, mas basicamente lavou o meu quarto, né? Inclusive todos os tapetes, basicamente, da casa, eu também recolhi e acabei estendendo. E, enfim, foi algo que aconteceu assim realmente muito do nada. É uma coisa do tipo que realmente você não tem o controle, você não espera. E assim, eu poderia ter tido diversas reações, eu poderia ter ficado realmente muito puto, isso poderia ter acabado com o meu dia, mas cara, eu disse que se foda, sabe? Nada é tão importante assim pra tirar a sua paz. Acho que pra muita gente isso pode parecer uma coisa absurda e um problema muito grande, né? Mas realmente, se você parar pra pensar de uma forma mundana, assim, e realmente entender a situação, você nota e percebe que, tipo, é só mais um pequeno problema que ocorreu ali, que eu estou resolvendo, que eu tenho que resolver, independente do que aconteça, e que não estava sob o meu controle, né? E tá tudo bem. E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Porque realmente tem muitas coisas que estão fora do seu controle, que vão acontecer na sua vida, e esse pensamento, essa forma de enxergar, essa perspectiva mais estoica, de você entender que as coisas elas acontecem porque acontecem e não tem um motivo de fato, e que nada é pessoal. Inclusive, às vezes, eu acho que isso entra muito também na questão de às vezes você acabar se frustrando e criando expectativas em cima de pessoas e de situações, e você acabar se frustrando porque as coisas não saem como você quer. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que você tem que ser o guia da sua vida, você tem que ter muita intenção, né, em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que você propõe pra você, mas que no final das contas o resultado das coisas e muitas situações, elas realmente estão fora do seu controle, e se você tira o apego e tira aquela necessidade de prever o resultado ou buscar algo em troca em relação a algo que você faz, né? Principalmente para as outras pessoas, cara, quando você faz isso e você entende que você está fazendo as coisas porque você quer e porque você faz de coração, como eu falei, sem esperar nada em troca, cara, isso é muito libertador. É muito libertador porque aí você entende que ninguém deve nada pra você e você não deve nada pras pessoas. E o que você faz de bom pro mundo e pras pessoas só define quem você é. Ou seja, uma pessoa boa, né? É muito diferente uma pessoa manipuladora e oportunista, né? Que ela busca agradar e busca fazer as coisas pros outros porque ela quer algo em troca, e uma pessoa que de fato realmente é genuinamente boa, né? E eu vou ter que terminar esse vídeo aqui, mas eu acho que deu pra entender, né? O que eu quis dizer é que no fundo nada é tão importante assim pra tirar a sua paz, sabe?
as coisas acontecem, a vida acontece e é isso aí. E fé. E a gente segue continuando aí, focado naquilo que a gente pode controlar, que é basicamente a nossa mente, porque o resto vai acontecer do jeito que deve acontecer. Como eu sempre digo, né? A pessoa que pede por estabilidade é uma pessoa que ela é insana, ela não tem noção das coisas, porque estabilidade não existe. E se você busca estabilidade, você busca a estagnação. A estabilidade leva à estagnação, que leva você a se acomodar, né? Enfim, eu acho que eu tô que eu tô trocando muito de assunto aqui, mas é porque realmente não tô conseguindo me concentrar, porque eu tô com muita vontade de cagar, eu preciso muito cagar. Mas é isso, pessoal, tamo junto. Se fez sentido pra você isso aqui, se você quiser deixar um comentário em relação a algo, comenta aí, se fizer sentido deixa o like, se inscreve aí no canal e tamo junto. E agora eu vou aí que eu preciso muito cagar e eu tô longe de casa. Na verdade eu vou cagar na academia. Falou!